Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje, então, a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, continuando a passagem do Sermão do Monte. Temos investido aí um tempo nessa passagem tão preciosa, onde temos dito, que Jesus traz, então, uma ressignificação da lei, na verdade, uma interiorização da lei. Porque Deus, desde o princípio, deseja gravar a sua lei, a sua justiça no coração do homem. Mas o homem, infelizmente, com a sua tradição, principalmente depois da queda, com a sua tradição, com os seus desejos, acaba desvirtuando a lei. E Israel, na época em que Jesus vem, então, está bem desvirtuado nesse caminho. Eles tinham uma justiça muito superficial, muito para ser visto pelos homens, muito para que eles recebessem recompensas, quando na verdade a ideia da lei é você expressar o amor. A gente sabe que toda lei ela é oriunda de dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar a seu próximo assim como a si mesmo. Então, a essência é o amor. A lei é a expressão plena do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, Jesus vem ressignificar a lei nesse sentido. Ele não vem deixar de cumprir, ele não vem revogar, ele vem simplesmente cumprir a lei e, na questão cerimonial, ele é o cumprimento daquilo que foi passado para os israelitas por meio desde Moisés e de todo o Antigo Testamento, como também a expressão moral plena do que Deus espera da lei, de como nós devamos viver aqui para a honra e glória do seu nome. Nessa direção, na última passagem, nós vimos então o capítulo 6, começamos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde vimos lá Jesus trabalhar com três atividades que normalmente nós fazemos aqui, que é a caridade, a oração e o jejum, três disciplinas espirituais que se desvirtuaram, disciplinas que passaram a ser feitas para que se houvesse recompensa, para que se houvesse um reconhecimento dessas disciplinas, e Jesus traz que isso deve ser feito em secreto, de um coração que realmente entende que faz porque não quer nada em troca, não quer recompensa, faz por amor a Deus e amor ao próximo, que é essa expressão máxima da lei. E esse secreto muito nessa direção, não só apenas no nosso quarto ou no nosso lugar aí secreto, mas principalmente um secreto de interior, aquilo que está guardado dentro do nosso coração, sem desejo de receber qualquer recompensa, sem desejo de receber qualquer reconhecimento. E agora nessa direção Jesus vai trabalhar na passagem a partir do verso 19 do capítulo 6 de Mateus, essa questão da recompensa em si. Então ele já linka dessas três disciplinas espirituais para esse trabalho de como devemos entender essas recompensas. Mas antes vamos orar, pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos sair engrandecidos aqui desse momento. Papai, mais uma vez, papai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque é o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos alcança, o Senhor que nos transforma, o Senhor, junto com o Senhor também, Jesus, e também com o Senhor, Espírito Santo, que nos capacita, que nos dirige, que fazem todo esse trabalho, que nos incentivam a estar aqui e nos fazem cada vez mais crescer na graça, na sabedoria e no entendimento. Nós, mais uma vez, humildemente nos colocamos nas tuas mãos, diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe os nossos corações, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê capacitação, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós e, principalmente, que possamos sair transformados desse encontro. A gente vem dizendo isso encontro após encontro, que nós possamos ser transformados, e nós desejamos isso. Por favor, então, nos dirija para esse caminho, para que possamos cada vez mais crescer na estatura do Senhor Jesus, na plenitude do Senhor Espírito Santo. Tudo isso para a glória do Senhor, papai. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar uma primeira parte, que vai do verso 19 ao verso 21. Então, Mateus 19 a 21 nos diz assim:
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, até aqui a palavra de Deus. Essa questão do tesouro direcionado para a recompensa, então nós percebemos que essa recompensa por tesouros, ela existe em ambos os cenários. Existe no cenário presente, no cenário terreno, mas também existe no cenário eterno, no cenário celestial. Então nós podemos acumular riquezas aqui nesse mundo, como também podemos acumular riquezas lá nas regiões celestiais, na eternidade. E aonde a gente coloca o nosso coração, se são nesses tesouros terrenos ou se são nos tesouros celestiais, aonde nós desejarmos esses tesouros é que nós direcionaremos aonde estará o nosso coração. Se são nas coisas do presente século, nas coisas terrenas, ou se são nas coisas da eternidade, nas coisas celestiais. E, de novo, gente, existe recompensa nesses dois lugares. Qual recompensa nós desejamos? E nós vamos perceber na passagem de hoje que isso vai fazer uma diferença, uma transformação na nossa mente muito grande. E aí ele começa então fazendo um comparativo, né, dos tesouros terrenos, onde nós vemos no verso 19 que são recompensas momentâneas, elas não duram para sempre, e elas podem ser roubadas. Pessoas podem tirar esses tesouros de nós. Enquanto os tesouros celestiais, quando nós vemos no versículo 20, eles são eternos, eles duram para sempre e ninguém pode tirar de nós, ninguém pode roubar. Aquilo que a gente já conquistou celestialmente, tanto a nível de Cristo, que é a nossa maior recompensa, quanto tudo aquilo que nós temos acumulado na nossa caminhada, ninguém pode tirar da gente. Um exemplo disso, né? Por exemplo, quando a gente é usado por Deus para que uma pessoa seja alcançada pelo Evangelho, uma pessoa reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador, isso está gravado nas regiões celestiais. Isso vai ser lembrado por toda a eternidade. Em contrapartida, o Bill Gates, com todo respeito ao Bill Gates, quando ele morrer, tudo que ele conquistou aqui, a Microsoft, as suas riquezas, suas casas, seus carros e daí por diante, aqui ficarão. Ele não vai levar isso eternamente. Na eternidade ninguém vai lembrar disso. Ninguém. Olha a diferença, vocês percebem? O que a gente conquista aqui nessa terra é para ser desfrutado nessa terra, mas o que a gente conquista nas regiões celestiais é algo que vai ser desfrutado por toda a eternidade. Esse relacionamento que nós começamos aqui, construímos, direcionado pelas regiões celestiais, por meio do Espírito Santo, vão ser eternos. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Por isso, porque aonde estão os nossos tesouros, onde nós estamos acumulando riquezas, direcionará para onde está o nosso coração. E aí nós vamos perceber aplicações importantes, pensando no verso 21, que fala essa questão do coração, de como coisas que nós podemos desejar, mas o que é mais importante que nós devemos acumular nas regiões celestiais. Então, nós não estamos falando especificamente de recursos, mas de como aplicamos isso. O que quer dizer isso? Às vezes na vida Deus vai nos abençoar com recursos. Dinheiro, casa, carro e outras coisas. Mas o mais importante, como é que nós aplicamos isso? Como é que nós desejamos isso? Então não é o fato de recurso em si, mas sim de como está o coração e a aplicação disso. Uma pessoa que trabalha para ganhar dinheiro, para se enriquecer, para poder usufruir com os seus prazeres, está pensando de forma terrena. Uma pessoa que, ganhando os teus recursos, dando graças a Deus para isso, pode abençoar outras pessoas,
está acumulando tesouros celestiais. Ou seja, não se importa de receber ou não recurso, mas de como esse recurso é usado e aplicado. Então esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a nossa atenção. O segundo ponto, nós não estamos falando de deixar de trabalhar, porque aí parece então que toda vez que a gente vai trabalhar, a gente trabalha para querer ganhar dinheiro, para querer acumular, para poder se divertir. E não é isso. O trabalho, gente, é a forma, preste atenção nisso. O trabalho é a forma com que Deus nos deu para que ele seja conhecido. O problema é que, na queda, o trabalho passou a ser feito como moeda de troca. Eu trabalho para receber e não trabalho para conhecer. Porque o grande objetivo de Deus para Adão, cuida para mim do jardim. Cuidar implica em trabalhar. E por meio desse trabalho, Adão ia poder apreciar, deveria, e nós hoje podemos conhecer a Deus por isso. Deus trabalhou 6 dias, descansou no último dia, nos deu a referência para isso. Então o trabalho é uma bênção, não é maldição. O que foi amaldiçoado na queda foi que por meio do trabalho, o trabalho ia ser pesado, a gente ia cansar e por meio dele agora a gente ia ter que extrair aquilo que a gente precisava para se sustentar. Mas nunca foi maldição. O trabalho é a forma com que Deus nos deu. Então, eu trabalhar não significa que eu estou só indo atrás de recursos. Pelo contrário, como é que eu direciono o meu trabalho? Logicamente que se eu só trabalho e quero buscar trabalhos para ganhar dinheiro, isso é busca por tesouro terreno, busca por recompensa terrena. Agora, se eu trabalho para conhecer a Deus e entendo que é por meio do trabalho que Deus me garante o sustento celestial, tesouro celestial. Então isso é importante, usar o trabalho como uma forma de conhecer a Deus e não de enriquecer. Reconhecendo que quando fazemos isso, Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. Então, de novo, priorizando a Deus e não priorizando as riquezas. Priorizando aquilo que eu posso conhecer e não priorizando aquilo que eu posso ganhar. Isso, penso que é o importante dessa passagem. Avançando do verso 22 ao verso 23, nós vemos assim: os olhos são como a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Lembrando que a gente viu anteriormente o conceito de luz e trevas, a luz ela vem para clarear as coisas, para mostrar as coisas. Então aquilo que está escondido no escuro, quando vem luz é visto, se torna revelado, se torna visto. E para nós, o nosso interior, o que nos revela as coisas? Os nossos olhos. Se temos os olhos abertos para dada coisa, aquela coisa vai ser conhecida para a gente. Viverá aquela coisa na luz. Se temos os olhos fechados para aquelas coisas, basta a gente fechar os olhos, o que a gente vê? Tudo preto, trevas, não vemos nada. Então não temos revelação daquelas coisas. Então os olhos servem para a gente como revelação. Só que ele pode servir como uma revelação positiva, como uma revelação negativa. Para um desejo positivo, para um desejo negativo. Então, como eu disse no trabalho, se eu tenho os olhos abertos para reconhecer o trabalho como um meio de que Deus nos dá para que ele seja conhecido, eu vou conhecer a Deus cada vez mais por meio do meu trabalho. Agora, se eu uso meus olhos para desejar algo, pela cobiça, né? Seja da área sexual, da área financeira, da área o que for, eu vou estar direcionando ele para coisas deste mundo, das coisas terrenas. Então os olhos vão ser o nosso parâmetro para isso. E aonde colocarmos os nossos olhos, a gente vai estar também direcionando se estamos indo para um caminho bom, se estamos para um caminho ruim. Não tem jeito, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, para ir para os dois caminhos. Não tem como eu ficar vendo coisas de trevas e querer viver na luz, como vice-versa. Viver na luz e olhar com a luz e viver nas trevas. A gente vai refletir aquilo que a gente vê. É o que essa passagem está nos dizendo. E eu achei um trecho interessante aqui, no capítulo 31 de Jó, que Jó fala um pouco sobre isso, né? Versículo 1 do capítulo 31 de Jó diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então,
olha que coisa interessante. Jó aqui nos dando uma direção que a cobiça entrou no coração dele, a cobiça entra, aqui é no coração, mas nele como um todo, no corpo dele, por meio dos olhos. Ou seja, se os meus olhos não olharem, eu não vou cobiçar. Agora, se os meus olhos olharem, eu vou cobiçar. E aí avançando ainda no capítulo 31, no versículo 7, ele diz assim: se os meus passos desviarem-se do caminho, e se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas da terra. O que ele está nos dizendo aqui? Né? Que os olhos conduzem o coração. Aqui ele está falando ele está aqui falando para Deus se realmente ele pecou, se realmente ele fez, né, alguma coisa, que ele sofre as consequências, mas o que eu queria chamar a nossa atenção é que o que pode levá-lo ao pecado, por exemplo, é o olho, os olhos. Os olhos podem conduzir o coração dele para essas coisas negativas. Então é importante a gente ter isso em mente. Se nós olharmos aquilo que é bom, o corpo inteiro será bom. Se nós olharmos aquilo que é ruim, o corpo inteiro será ruim. E Jesus tem trabalhado muito isso para a gente. Lembra quando ele fala, por exemplo, de adultério? Se você já olhar para uma pessoa e cobiçar, você já adulterou. Por quê? Porque não adianta você falar que tem um olho ruim, que é esse da cobiça, e falar que o corpo vai ser bom. Não tem como. Você já pecou. Da mesma forma lá da ira, né? Se eu já olhei com esse olhar, se eu recebi uma informação lá que não me agradou de alguém, me irei com aquela pessoa, eu já matei ela. Então, o olho nessa questão do relacionamento nosso com o nosso interior é a porta de entrada do campo visual. Muitas vezes os ouvidos vão ser também pelo aquilo que a gente ouve, mas Jesus aqui está trabalhando o conceito de olho. Isso é bom. E aí, gente, eu queria chamar a nossa atenção para algumas coisas importantes, né? E nós devemos evitar. Eu gosto de falar muito isso com as minhas filhas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ir num prostíbulo e ter isso como uma coisa justa, se eu estou indo lá proclamar o evangelho e tirar uma prostituta da prostituição. Então pode ser lícito ir num prostíbulo, se eu estou indo para isso. Como não convém se eu for lá e os meus olhos forem atingidos pela prostituição. Aí não vai conver. Pensando do lado negativo, como também pode ser do lado positivo. Não adianta nada eu ir na igreja, que é lícito, mas ir lá ficar falando mal dos outros, observando o que as pessoas estão fazendo, criticando, não convém. Então, preciso ter... Eu tô tentando aqui trazer esse contraste, né? Porque não é sobre o local, não é, mas sobre como os nossos olhos estão. Porque se o olho é bom, vai vir coisa boa. Se o olho é ruim, não importa onde você esteja. Se o seu olho é bom e você está com o propósito no coração, você vai para onde você for. Você pode ir num centro de Umbanda. Aliás, eu vi uma passagem essa semana aqui falando para vocês. Acho que eu já comentei isso. Essa semana eu vi de novo, né? Sobre isso, o cara falando. A gente deveria ir, porque tá ali nós temos uma congregação montada. Só tá faltando os filhos irem lá para expulsar os coisas ruins de lá, assumir o papel de filhos e pegar todo mundo ali, porque já tem louvor, já tem liturgia, já tem tudo, só falta o Espírito Santo encher ali. Então é mais ou menos isso, né? Se o corpo é bom, o corpo inteiro vai ser bom, não importa onde você esteja. Como também, se o corpo é ruim, se os olhos são ruins, o corpo vai ser ruim, não importa onde você esteja. Então é importante que a gente tenha nesse conceito do que os nossos olhos veem, um conceito de que isso transformará o nosso coração ou não. Se eu assisto novela que fala de prostituição, poligamia, homossexualismo, fornicação, o que quer que seja, do que eu estou enchendo meu coração? De coisas ruins. Isso passa a ser natural para mim. Agora, se eu me encho da palavra de Deus, do conselho de irmãos, de relacionamento com o Espírito Santo, de comunhão com Cristo, de amor com o Pai, eu estou me enchendo de coisas boas. Bom vai ser meu coração. Então é nisso que eu gostaria que nós pudéssemos ater, então, a nossa mente aqui e começarmos a direcionar o nosso coração. E lembra que a gente viu, se a minha mão direita faz pecar, arranca ela fora. Se os meus olhos,
ao assistirem certa coisa, uma série de TV, uma novela, um filme, ou um lugar que eu vou, corta fora, porque é melhor você... Não, é cortar que eu digo, não é você cortar os olhos, é você cortar essa situação. Se a novela me faz ver coisas ruins, eu vou cortar a novela. Se a seriado que eu vejo me faz, vou cortar o seriado. Se eu vou para lugares que a cobiça da carne vem, eu vou cortar aquele lugar. Então, é importante a gente ter esse entendimento. E aí no versículo 24, ainda do capítulo 6 de Mateus, nós vemos: ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou seja, ou vai se dedicar a um mais e desprezar o outro, ou vice-versa, né? Então, se a gente olhar o versículo 24, nós vamos ver assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui, muito importante isso, não tem conciliação. Ou a gente busca Deus ou a gente busca o dinheiro. Naturalmente hoje, de novo falando na questão de trabalho, de dinheiro, de tudo, nós temos a necessidade do dinheiro, é a forma hoje com que nós fazemos, né, esse relacionamento onde a gente compra comida, compra bebida, compra casa e daí por diante, mas nós não podemos colocar o nosso fim como a busca por isso. A busca é por Deus. E se eu busco a Deus e eu sirvo a Deus, Deus vai me aprover com o dinheiro necessário para aquilo que Ele entende que é o meu propósito. Ponto. Esse é o ponto. Por isso a gente tem que pensar sobre o termo de acumulação. Eu quero acumular o quê? Eu quero acumular mais de Deus? Aí eu vou servir a Deus. Eu quero acumular mais dinheiro? Eu vou servir ao dinheiro. Não dá para querer acumular mais de Deus buscando dinheiro, como não dá para acumular mais dinheiro buscando a Deus. Não tem conciliação. São coisas diferentes. E aonde eu vou colocar minha busca vai estar para quem que eu sirvo. Então, se eu estou buscando acumular mais de Deus, eu sirvo a Deus. Se eu estou buscando acumular mais riquezas, mais dinheiro, eu estou servindo, ao dinheiro. Então, não há conciliação. É importante que a gente tenha isso em mente. E para finalizar, do versículo 25 ao 34, nós vemos assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não há vida mais importante do que a comida e o corpo. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem muito mais valor do que elas? Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia com o seu mal. Gente, como eu amo essa passagem e como eu sofro com essa passagem no sentido de melhora. Mas ela, por outro lado, é um confortante, né, para nós. Então, quem serve a Deus e busca a Deus, começa a entender que Deus provê. Então, se eu preciso de comida, Deus vai me dar comida no momento correto. Casa, roupa e daí por diante, saúde, né? Isso não vem de nós. A gente, infelizmente, coloca isso como uma meta nossa, eu ser rico, eu buscar, eu fazer como algo com o meu mérito, mas isso
prover a Deus. O que eu quero dizer com isso, né? Você fala, pô, mas como assim, né? Vou dar um comparativo do próprio relacionamento de Deus com Israel. Proveu a Deus dar riquezas para Davi, para Salomão, né? Proveu a Deus a isso. A riqueza de Salomão não veio de Salomão, veio de Deus em abençoá-lo. A riqueza de Davi não veio de Davi, veio de Deus abençoá-lo. Aliás, Davi vive um contraste, porque ele foi rico na segunda parte da sua vida, mas na primeira parte da sua vida ele passou necessidade, ele viveu no deserto, ele viveu fugindo, né? Ele era um pastor de ovelhas no início da sua caminhada, uma vez, lá no início, lembrando que o pastor de ovelha para eles ali era alguém marginalizado, não era uma profissão legal, né? Então assim, é sempre Deus quem vai, né, direcionar uns para certa coisa, ou até penso muito direcionado ao coração também, né? Então, às vezes podem ter situações dessas. Então, quem busca a Deus, Deus vai dar aquilo que ele precisa. O que é, não sei. E Deus conhece os nossos corações, ele vai dar exatamente aquilo que o nosso coração consegue sustentar e aquilo que consegue crescer com aquilo que ele nos tem dado. Então, o servo de Deus, de Cristo, vai por essa direção. Já quem quer fazer isso pelos seus próprios méritos, adquirir riquezas, gente, só vai adquirir ansiedade, só vai adquirir preocupação. Porque ele vai estar sempre pensando, poxa, se eu não trabalhar hoje mais, amanhã eu não vou ter mais dinheiro, então tão logo eu não vou poder comprar aquilo que eu quero. Aí, eu já estou no hoje pensando no amanhã também, porque amanhã eu preciso fazer isso. No dia que vem, pô, e se no ano que vem, gente, eu quebrar, eu não tiver dinheiro, eu não tiver emprego, como é que eu faço? E se na segunda-feira alguém me mandar embora? A gente já começa a ficar tenso, olhar para frente com uma ansiedade, com uma maluquice, assim, totalmente desnecessária. Por quê? Porque não coloca os olhos naquele que pode prover. Então quem serve ao dinheiro vai estar sempre nessa maluquice, porque acredita que faz pelos seus méritos. Só que, gente, a gente não consegue, a gente não tem controle das coisas. Essa passagem nos diz que a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã, se a gente vai morrer daqui a pouco, quiçá as outras coisas. Quem me garante que, no meu caso, que tenho empresa, né, que amanhã eu vou fazer um mau negócio e possa quebrar? Não tem essa garantia, né? A garantia que eu tenho é que, seguindo a Deus e servindo a Ele, nada vai me faltar nunca. E aí eu não vou ficar preocupado se amanhã eu posso fazer um mau negócio, né? Não quer dizer que eu não possa me programar, planejar, mas se eu tenho fé, se eu não sou um homem de pequena fé, eu vou tocar minha vida. Eu tenho a empresa como uma forma de trabalho que serve para eu conhecer a Deus e que Ele vai me conduzir naquilo que é necessário, ponto. Porque se eu ficar entrando como é que vai ser a economia o ano que vem? Será que nós vamos ter trabalho suficiente para manter? Aí nós estamos antecipando, estamos sofrendo, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente. E quando a gente tem isso em mente, de novo, a gente passa a servir a Deus. Não importa qual governo está, não importa como a economia está, não importa se a gente está passando bem ou não. Lembra que Paulo fala que aprendi a viver contente em qualquer situação? É isso. Porque o meu tesouro não é um tesouro terreno, não é um tesouro temporal, não é um tesouro conforme a visão humana. É um tesouro celestial, é um tesouro eterno, é um tesouro que é nosso, né? Então, penso que essa passagem ela vai nos dar essa direção. E gente, percebam como são pequenas as necessidades que nós podemos entender desse mundo em relação às coisas grandes que o reino e a justiça de Deus podem nos dar. E aí ele termina essa passagem, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo que você precisa vai ser acrescido. Então olha para essas coisas grandes, escolhe o que é bom, escolhe o que é eterno, em vez dessas coisas pequenas, que são as necessidades desse mundo. E aí ele fala, né, eu fiz até aqui um quadro comparativo de pequenas coisas, necessidades desse mundo, e grandes coisas, reino de Deus e sua justiça, para a gente poder ver. Então, por exemplo, necessidades do mundo, a gente correr atrás de comida e roupa. Reino e justiça de Deus, crê na provisão divina. Quem dá roupa, quem dá comida, crê na provisão divina. Essa passagem nos diz isso. Ele fala ali, por que está preocupado com o que comer, com o que beber? Olha os lírios do campo. Nem Salomão é tão belo igual. Olha os pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam nos seus celeiros e tem comida toda hora.
Então é esse contraste, você não fica mais correndo atrás dessas coisas pequenas desse mundo. Você crê que Deus vai te dar aquilo que é necessário para que você cumpra o propósito que Ele tem para você. Outro ponto, quem pensa nas coisas desse mundo, que serve aos padrões desse mundo, que serve ao dinheiro, trabalha para enriquecer. Quem vive a justiça e o reino de Deus, trabalha para conhecer a Deus. Quem vive as necessidades desse mundo, trata os outros como servos, olha para as pessoas como alguém que pode cumprir, alguém que pode devolver para ele algo. Quem vive conforme o reino e a justiça de Deus, contribui na evolução do seu próximo, do outro. Coisas desse mundo, exploramos nosso próximo. Coisas do reino de Deus e da sua justiça, comungamos com o nosso próximo. Desse mundo, a felicidade dessa pessoa está nas riquezas desse mundo, no dinheiro. Do reino e da justiça de Deus, a sua felicidade está em conhecer a Deus, dia após dia, glória após glória, crescer na graça, na sabedoria e no entendimento. Quem vive conforme os padrões desse mundo, vive preocupado e ansioso. Quem vive conforme a justiça e o reino de Deus, vive seguro e contente, indiferente da situação que esteja passando. Está com dificuldade, feliz e contente, porque a sua felicidade não depende disso, depende do relacionamento que ele tem com o seu Deus, com o único Deus. Ele vive contente por isso. E para fechar, gente, eu penso que o maior aqui, eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, acho que a melhor coisa sobre isso. Quem vive conforme as necessidades desse mundo, vive como um órfão, que não tem pai, alguém que precisa dos seus esforços para conseguir as coisas, e aí vai sofrer demais. A gente sabe como é a vida de um órfão, quão sofrida é. Mas quem vive conforme o reino e a justiça de Deus, vive como filho, entende que tem um pai que supre todas as suas necessidades, que te capacita, que vive, que faz com que a sua vida tenha um propósito, vive ali junto com a gente. Então, que a gente tenha esse entendimento. Porque quando a gente viver essa realidade, aí é o que ele diz essa passagem. Todas as coisas vão ser acrescidas conforme a sua necessidade. Não se preocupem mais com ela, não se preocupem com amanhã, não se preocupem com aquilo que você precisa, porque Deus vai te dar. Viva cada dia como um novo dia, viva cada dia com o seu próprio mal, e nós vamos ter muito mal aqui em cada dia. Então, que a gente possa ter essa realidade dentro de nós, buscar esses tesouros celestiais, tirando da nossa mente essas pequenas coisas que traduzem os tesouros deste presente século. Que os nossos olhos, que são a porta para as coisas boas, possam estar focados no reino e na justiça de Deus. E que possamos avançar com paz, com tranquilidade, como filhos, no propósito que Ele tem estabelecido para nós eternamente. Amém? Muito obrigado por mais um dia, por esse momento. Eu vou orar finalizando e nós nos vemos então a semana que vem, ok? Papai, obrigado por mais um encontro, por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Que nós possamos continuar servindo ao Senhor com toda a graça, com todo o entendimento, com toda a comunhão que o Senhor propõe para nós, que o seu Espírito nos capacite cada vez mais, que a gente possa buscar a estatura de Cristo, tudo isso por amor ao Senhor e amor ao nosso próximo. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.